Como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Mais um episódio de Maus Hábitos, el podcast sobre desenvolvimento pessoal. Já me custa dizer que este podcast é sobre desenvolvimento pessoal, não é? Porque na verdade já ultrapassámos um bocadinho, já vamos um pouco mais longe do que o desenvolvimento pessoal. Se calhar, Hugo, convido-te a ti a fazeres a apresentação deste podcast hoje. Vê lá, como é que te safas? Bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos. Aquele podcast está sempre convosco, todas as quintas-feiras. Thursday, Yes. o dia de Thor, o dia das trovoadas, Deus da trovoada. Sabias que Thursday é Thursday? Não sabia, Thursday. mas fico feliz por saber. Lá está, eu sabia que estou sempre a aprender contigo. Mesmo nestas coisas, estás a ver? Para quem nos está a ouvir pela primeira vez, o meu nome é Martim Torres, eu sou músico e a pessoa que vocês estavam a ouvir falar há segundos atrás é o meu querido amigo Hugo Zagalo, psicólogo, e juntos trocamos ideias sobre a vida e o mundo, nomeadamente focados no nosso crescimento enquanto seres humanos. E em tudo, na natureza, na própria natureza do universo e do ser humano. Isto é essencialmente uma conversa entre amigos, onde nós vos damos a mão, como diz o Miguel, e vos levamos com um tom muito leve. Sim. Por temas desde os mais abstratos aos mais concretos, desde a psicologia à filosofia ao desenvolvimento pessoal, mas o ponto final é sempre a aplicabilidade destas teorias. Nós vamos aos céus, mas depois trazemos-vos à terra com teorias práticas, com conselhos práticos. Exato. Não é? E lentamente, aconchegadamente, com um paraquedas e umas almofadas ao chegar. Gosto. Eu acho que eu até diria mais, nós somos disparados por um foguetão até lá acima, mas depois somos trazidos à terra com um bom paraquedas e uma boa cama de almofada na aterragem, como tu disseste muito bem. Que é a tua voz. Que é a minha voz. Olha, eu estava a comentar contigo em off, eu estou a ficar com umas dores de cabeças, porque eu tenho a sensação que os meus dias cada vez mais são passados desde que eu acordo, que eu me deito a olhar para um ecrã, seja do iPad, do computador ou do telemóvel. Sim. Tenho que conseguir quebrar isto. Eu estou a ligar pouco à técnica do Pomodoro, que já falámos aqui, que é aquela técnica do tomate temporizador, que conta 25 minutos e depois deveríamos fazer uma pausa ao fim desses 25 minutos. Tu vais usando esta técnica ou também estás o dia todo a olhar para o computador como eu? Eu neste momento estou a fazer consultas, portanto essa técnica está naturalmente incluída nos meus intervalos naturais entre consultas. Eu tenho uma consulta de 50 minutos, depois tenho um intervalo de 10 minutos. E eu acho que com a minha filha aqui em casa também, acho que essa técnica está a acontecer naturalmente. Tu estás muito mais dependente só de ti, onde tu tens que impor esses limites, impor esses intervalos e impor esses períodos de refresco. Exato. Mas faz mesmo diferença, sabes? Porque se um gajo se esquece de fazer essa pausa, dás por ti com dores de cabeça terríveis e cansado e sem perceber bem porquê. E não é natural. Nós estamos a olhar para tudo em 2D. Sem contexto de profundidade nenhuma. Pois não. Tu estás habituado a olhar para o mundo, não é para um ecrã, não é para esta luz. Pois não, sabes o que é que eu tenho saudades? De quando nós fazíamos isto, os dois um ao lado do outro. Pois, sim, pois é. E o som era espetacular aí no estúdio. Exato. O som ainda é bom agora, mas eu de antes havia aquele Aquela calor de gruta, como se estivéssemos com os nossos ouvintes debaixo dos lençóis. Exatamente. Eu acho que vamos voltar a isso em breve. Olha, em breve isto vai tudo acabar. Hoje vamos falar sobre percepção temporal, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro e sobre o que é isto do tempo. Sim. O que é o tempo? Isto é um assunto que sempre me fascinou. Também eu. Na minha universidade, o período inicial da minha universidade foi passado a pensar sobre a percepção temporal. Eu adorava isto. Eu tive uma ideia que foi original, que foi quando eu descobri que todos os mamíferos têm o mesmo número de batimentos cardíacos durante a vida. Portanto, um ser humano tem... Imagina, um ser humano tem um certo número de batimentos cardíacos e vive uma vida de 80 anos. Um cão tem um certo número de batimentos cardíacos. Porque o coração bate mais depressa. Bate mais depressa. Por isso é que tu dizes que um ano de cão são 7 anos humanos.
Epá, ou seja, a percepção temporal está relacionada, o barómetro é a medição dos batimentos cardíacos. Isso é muito interessante. Isso era a minha teoria, que havia um relógio interno que era mediado pela pontuação cardíaca. Sabes que essa tua teoria reforça a ideia de que se nós vivermos uma vida com menos stress, viveremos mais tempo, porque no fundo estamos a abrandar o batimento cardíaco. Sim, não há dúvida, sim. Uau. Uma vida com mais stress, vais mais depressa para a cova. Porque o teu coração esgota os batimentos a que tem direito com mais rapidez. Essa é a teoria. Portanto, imagina um rato. Um rato tem batimentos cardíacos muito rápido, mas também tem uma vida muito curta. Sim. Um rato para nós, da nossa perspectiva temporal, é um bicho muito rápido. Mas para ele, nós somos tipo uma baleia ou uma tartaruga. Porque ele tem a sua própria percepção temporal e vê um humano, estás a ver, todo lento, claro. Como nós vemos as baleias ou as tartarugas. Claro que sim. É e claro então, Não, ia só dizer, é claro que tu estás a considerar que a vida não tem interferências, não é? Porque se nós tivermos interferências na nossa vida, não é? O mau comportamento, má alimentação, tudo o que afeta um bocadinho o nosso corpo poderá reduzir Claro, isto é no geral e é só uma teoria que é muito difícil de testar. Isto é um dos problemas da percepção temporal, é que não há um órgão dos sentidos que apreende esta informação. Não há uma via específica periférica que leve a informação temporal para o cérebro. São os próprios órgãos dos sentidos que medeiam esta percepção temporal, estás a ver? E a informação temporal é descodificada, pronto, a informação sensorial, aquilo que tu vês, é descodificada e envolve uma dimensão temporal. Portanto, as coisas têm que acontecer no mundo. E para não acontecerem todas ao mesmo tempo, tem que haver tempo, pelo menos da nossa perspectiva. Estás a ver? Porque isto do tempo é uma coisa muito esquisita, muito estranha. Para já é relativo. É como a velocidade. Se eu estou num comboio a ir a 100 km por hora e vem outro comboio em direção contrária a 100 km por hora, para nós, da perspectiva de uma pessoa que está dentro do comboio, o outro comboio está a ir a 200 km por hora. Sim. Pronto, e o tempo é a mesma coisa. E é difícil de explicar aqui sem auxílios visuais, porque mesmo a veres um vídeo de YouTube é difícil de perceber aquela teoria do Einstein da relatividade, que é, imagina que havia dois gêmeos. Já ouviste esta, mas é muito difícil de explicar. Conta. Dois gêmeos, e um dos gêmeos vai para um foguetão e anda perto da velocidade da Lua durante 80 anos. Quando esse gêmeo voltar, vai estar muito mais novo do que aquele que ficou na Terra. Yeah. Porque o relógio lentificou, porque a velocidade aumentou. Está tudo interligado, é a rede do espaço-tempo. Estás a ver? E é difícil de explicar. Basta veres o filme Interstellar, ficas muito mais esclarecido logo. Mas mesmo assim não percebes o processo, mas sim, percebes que está a acontecer. Yeah. Porque eu acho que a forma mais intuitiva de perceber isto é, imagina que estás numa plataforma e vês um comboio a ir-se embora. Sim. E no comboio há um relógio e esse comboio vai-se embora à velocidade da luz. Sim. Mas tu consegues ver o relógio sempre, tipo, não desaparece da visão. Okay. Consegues imaginar que o relógio vai quase parar. Estás a ver? Imagina isto a acontecer. E tu estás a ver, por causa da velocidade, o tempo parou. Sim. Na perspectiva dele. Estás a ver? Pronto, isto é tudo muito estranho. Então é tudo uma questão de perspectiva. E para o rato, tu és um ser muito lento. Sim. E para nós, o rato é um ser muito rápido. Então foi isto que eu tentei testar quando estava na universidade. E claro, com um número de participantes que não dava para dizer se isto era real ou não. Foi medir os batimentos cardíacos e pedir às pessoas para estimarem o tempo que passou. E a teoria é que quanto mais rápido o coração bateu, mais tu sobreestimas o tempo. Dizes que passou mais tempo porque estás mais lá. Depois isto é o modelo do relógio interno. Tu tens a ativação fisiológica e depois tens a atenção. A atenção é como se fosse uma ponte. Imagina que a ativação fisiológica são pulsares que estão a enviar unidades de tempo para a tua percepção. Depois tens uma ponte de atenção. Portanto, se a ponte está fechada,
esses pulsares vão passar para o acumulador e tu vais achar que o tempo passou. Se tu estiveres ativado, mas estiveres distraído, alguns dos pulsares vão ser perdidos. Portanto, tu perdes a noção do tempo. Sim, ou perdes a noção do tempo todo. Portanto, não vais sobreestimar o tempo. E é isto que acontece. O tempo passa mais lentamente quando tu estás no trabalho, a olhar para o relógio, portanto a atenção está lá, a ponte está fechada e estás estressado. Portanto, há mais ativação fisiológica, há mais unidades temporais por um espaço de tempo. Sim. E todas estão a ser percepcionadas pela tua atenção. Portanto, aquilo parece que se estende imenso. Pois é. E isto do tempo Eu estava-te a contar em off que neste lado de manhã estava a escrever, estava a fazer música, estava a escrever canções, e é impressionante a diferença, tipo 4 ou 5 horas passaram em 20 minutos, tipo, eu estava a comentar, já são 2 horas, tipo, já estamos a fazer o podcast, há bocado eram 7 horas, eu acordei, peguei na guitarra e perde-se mesmo a noção do tempo passar. Segundo esta teoria, é porque estavas calmo. Sim. E porque não estavas com a atenção no tempo. Estavas distraído a fazer uma coisa completamente focado. E aí é que o tempo passa mais rápido. Completamente. Outra coisa que faz parecer que o tempo passe mais lentamente é o número de memórias que tu tens nesse espaço temporal. Estás a ver se eu pensava que era ao contrário, que era tipo... quando o tempo está a passar lentamente para ti é que tu retens mais memórias. Quando estás altamente estressado... neste livro que a gente leu do Time Warp, ela dizia que quando as pessoas vão falar em público e têm medo de public speaking, tu tipo, reparas em muito mais pormenores, como as caras das pessoas na primeira fila e tipo, outros pormenores da sala, porque estás numa situação altamente estressante e é isso que te faz reter as memórias. Claro, mas por exemplo, se fores de férias e estás num sítio que nunca viste, também, por um lado positivo, vais ter essas memórias todas e quando olhas para trás pensas, bem, esta semana foi gigante, parece que estou aqui nos Açores há 3 meses, porque há tanta novidade que a novidade chama pelaquela ponta atencional, onde está tudo a ser codificado na tua percepção temporal. E então, um dos truques para aumentar a percepção temporal, para achares que passou mais tempo, é incluir novidade na tua vida. Um dos nossos problemas quando começamos a crescer, e todos nos lembramos daqueles tempos de criança, de passar um dia inteiro na praia, que era tipo... Pois era interminável. Interminável. Era gigante. Mas também a percepção, ou seja, quanto mais anos vivemos, mais a proporção de memórias / tempo fica grande. Claro, portanto, claro. Um dia com 60 anos é muito mais rápido do que um dia com 3 anos, não é? Claro, proporcionalmente, quando tens 4 porque é só anos... um décimo da tua vida, um terço, um 60 ave da tua vida. Exato. E o outro é um terço da tua vida. Sim. Mas o que eu estava a dizer aqui é que... Um terço da tua vida não, desculpa. Pronto, vocês perceberam o que é que eu queria dizer. Sim. E isto é insano. E é por isso que isto me interessou tanto. A percepção, o tempo não é aquilo que tu pensas. Toda a tua percepção não é aquilo que tu pensas. O teu cérebro está-te a tentar dar uma imagem entregada. Sim. Não. Pré-concebida. Não. Íntegra, tipo, integrada da realidade. É a mesma coisa que aquela ilusão que eu pus no Instagram, lembras-te? Sim, mas essa ilusão eu não percebi muito bem, porque aquilo, acho que tu fizeste um screen recording só de metade para a frente e eu fiquei um bocado à nora. Explica-me lá essa cena. Não, eu estou a falar daquela do Green Needle. Da bola? Não, do Green Needle. Needle. Daquela do Green Needle ou Brainstorm. Da percepção auditiva. Sim. Portanto, o teu cérebro não se interessa qual é a realidade. O que quer é dar-te uma informação que é consistente em todos os sentidos. Pois, que corresponde à visual e à auditiva. E se corresponde, ele arranja a ligação. Sim, estou a perceber. Claro, mesmo que tenha que alterar um deles. Sim. E isso é o que acontece com aquela ilusão temporal que eu te enviei. Nós não vemos... A nossa percepção temporal não é em tempo real.
É como se fosse um daqueles programas que dizem que é live, mas há um pequeno delay para, se haver algum erro, poderes mudar. Yeah. E isso é o teste que eu te enviei, que é agora explicar isto só com áudio. Eu acho que vou pôr isto no Instagram, aquele que te enviei a ti, nos stories. Sim. Se quiserem fazer um pause e ir ver essa ilusão temporal e depois voltar, façam isso. Ok, vamos tentar explicar. Portanto, imagina que há uma plataforma. E essa plataforma está a ir no relógio do meio-dia às 6. Uhum. E às 6 há um flash luminoso. Ok? Portanto, ela está a ir assim à volta. Quando passa pelas 6 há um flash luminoso. E depois continua. 7, 8. Quando ela continua, tu percepcionas que o flash aconteceu antes. Aconteceu antes. Aconteceu às 5, por exemplo. Não está em cima da plataforma completamente. Quando na realidade está. E o que eles achavam é que o cérebro está a tentar prever para o futuro. Portanto, quando chega ali às 6, está em movimento e tu imaginas que a plataforma está mais à frente. Porque sabes que ela está em movimento. Estou a perceber. Depois, este investigador fez outras condições desta experiência, onde quando chegava às 6 voltava para trás. E às 6 era igual ao outro. Portanto, havia um flash exatamente às 6. Portanto, se a teoria da previsão do futuro fosse correta, tu ias ver sempre o flash igual, sempre anterior às 5. Sim, sim. Mas quando ele volta para trás, tu vês o flash às 7. E quando ele para nas 6, tipo, imagina que vai até às 6 e para, não há ilusão. O flash é em cima da plataforma. Então parece que o cérebro não está a prever o futuro, mas está a olhar retrospectivamente para aquilo que pensa que viu durante um período de tempo. Sim, sim. Imagina duas linhas temporais da tua percepção e do acontecimento. Ele testou isto e é 80 milissegundos de delay. Portanto, quando tu vês um evento, tens ali 80 milissegundos onde faz um agrupamento de toda a informação que viste e depois contas uma história ao teu cérebro daquilo que pensas que viste. Estás a ver? Então chegas a um momento, viste um acontecimento e nesse momento estás a olhar para trás retrospectivamente e o teu cérebro está-te a servir uma história, tipo um cocktail que faz sentido, consistente. Estás a ver? Pá, e é assim que nós vemos a nossa vida toda. Nós vemos a nossa vida retrospectivamente. Se calhar é uma boa ligação para fazeres agora com o Joe Dispenza, não é? Sim, nós temos que falar do Joe Dispenza. Temos que falar do Joe Dispenza, porque a teoria dele é que nós vivemos no passado, no sentido em que nos baseamos sempre nas coisas que aconteceram para traçar o rumo da nossa vida, não é? Ele dá o exemplo nós acordamos e vemos o Instagram, vemos as redes sociais e repetimos um padrão que nos leva a agir em conformidade com coisas que já aconteceram e são elas que ditam o nosso futuro. Portanto, nesse sentido é que vivemos sempre no passado, não é? Sim, tu és um ser condicionado. Um ser condicionado pelo teu passado. Yeah. Portanto, neurologicamente, a tua arquitetura neurológica está toda definida pelo passado. Todas as tuas emoções, a forma como tu pensas, e é por isso que o passado existe. O passado existe para te ensinar como reagir no futuro. E o que ele está a tentar fazer é sair deste ciclo, não é? Deste ciclo do espaço-tempo, deste ciclo do corpo, deste ciclo biológico, onde tu estás a tentar prever se há um perigo no futuro e ires para aquela consciência pura, naquele presente eterno, onde aí podes influenciar a matéria com a consciência, que para ele é para além da matéria. Yeah. Portanto, é muito mais difícil de matéria influenciar a matéria, porque aí tens que passar pelo espaço físico, do que consciência influenciar a matéria. Então ok, tu vives no passado. A tua identidade foi criada no passado. A evolução é conservadora, portanto, tu queres manter... isto acontece na evolução. A estrutura óssea dos mamíferos é toda igual. Tem todos 5 dedos ali por baixo. Porque a evolução é conservadora. Isto funciona, vamos continuar com isto. E a tua identidade, a tua personalidade e os teus padrões comportamentais também são conservadores. Tu aprendes isto e vais repetindo. Sim. E a teoria dele é que se tu vais repetindo, tu és um programa. És um programa de hábitos. Exatamente. Que está a acontecer no mundo. E o que é que vai acontecer com um programa de hábitos?
o futuro vai ser o teu passado reanimado. Exato. Se tu vives no passado e te identificas com quem és, então vais sempre ser esse. Estás a ver? Porque qualquer situação futura vais trazer todos os condicionamentos do teu passado e a história vai se repetir. Yeah. E faz bem sentido essa cena. Pois, e é aquilo que estávamos a dizer no live, que é, tu gostas disso, é previsível. Sim, quando tu entras no confortável, carro, não é? Porque te dá um ar familiar, não é? Tens uma sensação familiar de repetição. Sim, e tens estrutura, sabes quem és. Tipo, sabes quem és. Eu quando entro no carro sou um gajo que me zango no trânsito. E ser previsível dá-te prazer. O corpo está à espera daquele hit. Sim. Hormonal de raiva. E quando recebe, cá estou eu. Eu existo. Este sou eu. Sim. E isso dá-te um prazer. É por isso que é tão difícil de mudar a tua identidade. Porque tu dependes dela para saberes quem és. Exatamente. E o que ele está a dizer é que o passado não é real. O passado é uma construção. Tal como estávamos a dizer com a percepção temporal. O flash acontece sempre em cima da plataforma, mas tu não vês isso. Tu vês aquilo que faz sentido. Portanto, tu quando olhas para trás e dizes ok, eu fui fazer aquele primeiro concerto e correu mal e eu sou péssimo e não devo tocar música. Tipo, isto é uma história que tu estás a contar a ti próprio. Ou então podes olhar para o mesmo acontecimento e dizer, ok, eu fiz aquele concerto, não correu bem, mas é o primeiro e ainda bem que o fiz e aprendi com aquilo e vamos para a próxima. E isto é outra história que tu estás a contar a ti próprio. Exatamente. Mas isto diz. Porque isso também defende a teoria dele, que é aquilo que nós pensamos afeta o nosso corpo de diferentes maneiras e nós conseguimos as doenças, as depressões e problemas físicos causados pelo cérebro são gerados pelos nossos pensamentos, e então ele defende a teoria de que se os nossos pensamentos conseguem ser poderosos ao ponto de nos fazer ficar doentes, eles também são poderosos ao ponto de nos fazer de nos curar, não é? Pois, e aí entra aquele conflito daquela situação que tu me falaste no Joe Dispenza, que também me deixou pensar um bocadinho, não é? De que ele está a dar uma palestra e tem em frente a ele um paraplégico, não é? Como é que foi essa situação? Sim. E ele, pronto, e defende, e ele insiste no poder da mente para se curar quando numa situação dessas pode não haver cura. Pois, e é aí que ele começa a perder, mas sabes, eu tive uma transformação. Já gostas dele outra vez? Já estou a gostar, sim. Boa. Porque eu já te explico eu comecei, já leste o Becoming Superhuman? Estou a ouvir esse Supernatural, livro aliás. E estive a ver os livros Superhuman, assim é que é. dele anteriores, e o que eu acho que ele está a fazer é ele está a jogar, para já ele está a alimentar uma necessidade brutal da humanidade, que é a necessidade pela magia da vida. Sim. Ele é um místico. Ele é um místico, mas eu gosto do gajo. Sim, nós antes tínhamos a religião e víamos a vida como ela é, que é uma coisa fundamentalmente misteriosa. Tu não sabes o que estás aqui a fazer, tu não sabes o que nada disto é. E a ciência vem-nos dar muitas coisas positivas, mas roubou-nos a magia. Exato. Agora é que tu disseste tudo. E o que é que tu queres? Tu queres ver magia ou queres que o gajo te ensine o truque? Tu queres ouvir poesia ou queres ver como é que a tinta entra dentro da página? Vai mais, manda mais. Tu queres comer o prato ou queres ver os ingredientes? Estás a ver? Tu queres ver o filme ou queres conhecer o realizador? Exato. Se calhar queres um bocadinho dos dois, mas não queres perder o filme. E o que a ciência te fez mecanizou tudo. Pois tudo um robô. É tudo reduzível. Eu odeio a ciência. Falamos nós aqui em 2 microfones e com a internet, com casas aquecidas. Mas isso é tecnologia, não é? Não, mas vem do método científico. Claro. Não, mas é isso que ele está a preencher. Está a preencher uma fome gigante por isto, por este mistério da vida, por esta magia. E
Deixa-me perguntar-te, quanto é que tu acreditas no poder da mente? Realmente? Tu acreditas dentro de ti que consegues ser o que quiseres, se quiseres, e consegues chegar mesmo a todo lado, ou há dúvida? Eu acho que há... Sabes quando é que ele me apanhou? Ok, eu estava a ouvi-lo e estava com as minhas reticências habituais. Que eu acho que sou uma pessoa boa para falar sobre isto, porque não acredito em tudo, sou muito... Mas depois também dares margem, tipo, também ouves a pessoa, margem, não é de um cético total, não é? Tipo, diz, então deixa-me lá ouvir a tua teoria, convence-me lá. Eu sou muito mais fácil, é ao contrário, eu acredito logo em tudo. Sim, mas pois. Mas desculpa, diz. Não, ok, portanto ele estava a falar sobre isso, e quando ele começa a falar de pessoas a curarem doenças é quando ele me começa a perder um bocadinho. Porque ele está sempre a mencionar estudos que faz, mas não publica os estudos. Tipo, se houve mesmo uma pessoa que com o poder da mente curou cancro, por favor, mostra isso, né? Para as pessoas verem, e achei muito mais... Mas essa merda eu interrompo-te já, porque não sei se eu já perdi a minha mãe para o cancro há uns anos atrás, e houve uma fase em que todos os médicos diziam que a minha mãe já deveria ter morrido há muito tempo, e ela tinha uma força de vontade e de espírito tão grande que fez a sua vida prolongar mais 3, 4 anos do que seria previsível. E portanto, é só um dos exemplos que mostra o poder da nossa mente. Claro, aliás, tu próprio deste aquela história incrível nos prisioneiros do campo de concentração em Auschwitz, do Natal, lembras-te? Daquele gajo que esperou pelo dia de Natal e quando não veio, morreu. Sim. Claro, e eu estou só a explicar o meu processo, porque eu estou a tentar contar uma história. Portanto, eu venho do skepticism, de pensar, espera lá, mas como assim? Então, e depois o meu primeiro pensamento é logo, não, espera, calma, tu não sabes nada. Tu já tiveste opiniões que mudaram, portanto não acredites no que pensas. E depois ele disse uma que me apanhou. Que foi qual? Que foi o entrevistador também perguntou, mas como assim? Não consegues mostrar isso em estudos? E ele diz, nós estamos no início disto. Tipo, isto é como aquela milha que foi corrida em 4 minutos. De antes pensava-se que era impossível. Lembras-te daquela teoria do Rupert Sheldrake? Quanto mais uma coisa acontece, mais fácil é que aconteça no futuro. Sim, assim que alguém soube que corrias em menos de 1 minuto, todas as pessoas começaram a conseguir, não é? Sim. E ele diz que isto são pequenos passos, onde a consciência está a ganhar a matéria, mind over matter. Ok, um dia há uma pessoa que com o poder da mente cura um problema intestinal, por exemplo. E a partir desse já está. dia... E imagina, e agora cada vez mais isto está a acontecer, mas há tanta reticência, e a reticência sou eu. Por exemplo, o que eu estava a pensar antes deste pensamento que ele me disse, me abrir a mente, que está relacionado com uma pessoa que eu gosto, é... Será que somos nós que estamos tão agarrados à matéria? E até te vou dizer mais. Quando eu te falei do Joe Dispenza e disse, olha, puto, comecei a ler este livro que é incrível, e tu disseste-me assim, mas o Joe Dispenza, eu não acho que o gajo... E imediatamente, dentro de mim, eu comecei a duvidar do próprio livro que estava a ler, e comecei a olhar para aquilo e a pensar... se calhar isto não é verdade, se calhar eu estou a ler um livro que é baseado em balelas. Olha o poder... que tem a influência de uma pessoa, pronto, obviamente que eu tenho em consideração a tua opinião e portanto isso aí também conta. Se fosse um gajo qualquer que eu não conheça a dizer uma coisa, se calhar não levava tão a sério, mas comecei a duvidar. E é o oposto, se eu acreditar, eu tenho que acreditar, não é? E todas as pessoas têm que acreditar, e é mesmo isso que tu estavas a dizer, tu és a resistência, tipo, nós somos a resistência. E a resistência é o passado, é que nós estamos tão habituados a ser o que éramos, que é tipo, pensar numa coisa nova... Isso nunca aconteceu, não pode acontecer. Sim. E então o que é que eu fiz? Eu disse assim, ok, então vamos lá, vamos fingir que isto é verdade. Vou fazer uma investigação eu próprio que não tem nada a ver com o Joe Dispenza. Ok. E então fui procurar, que é isto de acreditar, estudos sobre placebo. E o que eu encontrei... placebo, eu gosto. Tipo, é tão insano como o que ele está a dizer. Claro. Vou-te dar aqui alguns estudos. De placebo, adoro. Para veres, o placebo, no estudo da psicologia, é tipo um problema. Porque tu tens de estar sempre a testar se é a tua intervenção que está a fazer a ter o efeito ou se é a sugestão da tua intervenção. Exato. Mas o que é estranho é que os psicólogos não se focam no placebo em si.
focam-se ou na medicina também é igual. O que eles querem saber é se o medicamento funciona, não é se a sugestão do medicamento funciona. Isso é um hindrance. É tipo uma cena que para a ciência é uma chatice. Temos que ver se isto é só a perspectiva da pessoa que está a mudar. Exato. Pronto, então... Claro, tu dares um comprimido à pessoa a dizer que cura a dor de cabeça e ela ficar sem dor de cabeça quando não lhe deste nada, não é? Sim, e os investigadores dizem, e agora não sabemos se é o comprimido ou não. Claro. Tipo, em vez de se focarem na magia do poder da mente humana. Pois é. Pronto, agora vou dar aqui alguns exemplos. Manda estudos. Outra coisa interessante é o placebo funciona mesmo quando é um placebo aberto, quando te dizem que é um placebo. Mesmo assim funciona. Tipo, dás um placebo a alguém e dizes, não, isto não é nada. E eles tomam e mesmo assim funciona como placebo. Mas funciona melhor se não souberes. Se achares que é mesmo um medicamento. E quanto mais, melhor. Portanto, se deres 4 comprimidos, o efeito placebo é superior a se deres um comprimido. Eu tenho que dizer isto, é claro que estou a pensar, se calhar tu estás também, mas isto no mundo das drogas é tão frequente, não é? Acontecer, não é? A malta arranjar coisas e achar que são coisas, depois não são nada, mas sentir os efeitos ainda assim, não é? Pois, aí não sei, acho que a mim não me enganas. A mim o que me acontece normalmente... E eu se calhar eu também já não me engano, mas há muita malta que se calhar vai pelo efeito. Sim, e há Sim, o que me acontece normalmente é, não, isto não está a bater, é melhor... é melhor reforçar. Depois logo a seguir a reforçar, aí é que começas a sentir. Mas isto é do passado, meus amigos. Sim. Isto já não sou eu. Ok. E portanto é isto, quanto maior, melhor. Uma injeção placebo funciona muito melhor do que um comprimido placebo. E agora ouve-me este estudo. Este é demais. Pacientes com a doença de Parkinson fizeram uma forma de cirurgia cerebral que envolvia uma injeção de stem cells no cérebro. Aqueles que não fizeram a cirurgia, mas acharam que fizeram a cirurgia, tiveram melhores resultados do que aqueles que fizeram a cirurgia, que fizeram a injeção, mas não sabiam que tinham feito a cirurgia para esse propósito. Pois. Tipo, aqui os que acharam e não receberam tiveram mais benefícios dos que receberam e não sabiam. Fogo, isso é assustador. Eu não estou a descrever isto da melhor forma, de certeza, mas vão procurar. Mas dá para perceber. É uma injeção de stem cells e houve uma forma que eles fizeram isto que as pessoas não sabiam, que fingiram que estavam a fazer outra coisa. E então o que é que estamos aqui? Temos aqui a mente sobre a matéria. Sim, sabes o que é que estás-me a fazer lembrar também? O Wim Hof. Sabes que o Wim Hof fez uma experiência que foi... Ele conseguiu enganar o seu próprio corpo. Ele injetou-se a si próprio uma... Acho que foi, não sei se era o ébola, E. coli, assim é que é, uma bactéria que é o E. coli, que era uma bactéria que fazia com que o teu corpo... A bactéria estava morta, mas fazia com que o teu corpo se sentisse doente. E ele conseguia, através da respiração... bombear a adrenalina, aumentar a adrenalina ao ponto do corpo ignorar o que a bactéria estava a fazer ao seu corpo e não fazer febre. Pois, e é isso, e se calhar ele é um pioneiro e antes disso ninguém acreditava. Vão ver esse vídeo no YouTube, se faz favor. É incrível, é realmente incrível. Se puserem Wim Hof Dr. ou Battle ou Against Infection ou qualquer coisa, vão encontrar e vão ver os cientistas a olharem para ele, a olhar e dizer, isto nós pensávamos que era impossível, mas realmente estamos a testar e ele não está a manifestar doença. E então ele se calhar é o marinheiro que está à frente da primeira caravela que vai para o mundo desconhecido da mente sobre a matéria. A verdade é que desde que eu conheci o Wim Hof, quer dizer, conheci virtualmente, que faço a técnica dele. Não sei se por sugestão ou não, fiquei menos vezes doente. Está bem que agora estamos todos fechados em casa e também é mais difícil ficar doente, a não ser que apanhemos o Covid. Mas muita gente defende que a técnica dele aumenta o sistema imunitário do teu corpo, não é? Portanto, pronto, estão provas
verdadeiras de que isso acontece. Pronto, e é isto que me deu uma esperança sobre o Joe Dispenza. E eu pensei, será que ele não está simplesmente a fazer o placebo com toda a gente? E se calhar ele nem sequer acredita profundamente naquilo que está a dizer em termos dos resultados, mas como quer criar aquele ambiente onde as pessoas vão às palestras dele. Sim, mas sabes que mais, mesmo se for isso, já vale a pena ao gajo. Claro! Tipo, tu achas que... Sim. É isso, estás a perceber? Porque se ele próprio não acreditar, mas já tiver a fazer alguém acreditar, já valeu a pena. Não, mas ele acredita no placebo. Ele está a enganar as pessoas para o bem. Imagina que é esse o objetivo, que o que ele está a fazer é criar uma comunidade de pessoas que cada vez mais acreditam nisto, que cada vez vão ser mais aqueles pioneiros a darem o primeiro passo da mente sobre a matéria, e que cada vez mais isto vai ser um common knowledge. Claro. Que tu consegues alterar intencionalmente, não é através do placebo, algo físico. Claro que há limitações, e isto é preciso dizer, tipo, mesmo que tu, imagina que vais para a final de um campeonato de ténis, por mais que tu visualizes o futuro de ganhar, se o outro fizer a mesma coisa, a realidade ainda existe, tipo, pode cair um calhau em cima da cabeça, tipo, o outro vai ganhar ou tu vais ganhar. Agora, no que diz respeito a ti, e talvez à tua fisiologia, e talvez isto inclua muitas das doenças, é possível, é concebível que nós estejamos a dar os primeiros passos para um futuro onde aquilo que o Wim Hof faz vai ser mais claro. Onde os médicos vão dizer, não vão só dizer toma este comprimido, vão dizer muda a tua atitude perante isto. Acredita. Olha estes todos que já fizeram. Sim, e vamos ter técnicas terapêuticas, técnicas de mudança de comportamento e de pensamento para ajudar as pessoas a ultrapassarem isso. Outra coisa é a forma como os doutores introduzem a ideia do placebo tem imenso efeito sobre o placebo. Sobre o efeito do placebo. Sim, claro. Quanto mais confiantes e calorosos, mais o placebo funciona. E o que é que o Joe Dispenza está a fazer? Está a ser caloroso, né? Está a ser o comunicador mais eficaz do efeito placebo. Sim. A verdade é essa, tu lês o livro e sentes isso, mas quando vês ele a falar, não é? Quando eu vi a entrevista que tu me mandaste, eu passado 5 minutos da entrevista já te estava a mandar uma mensagem a dizer adoro este gajo. Sim. Porque a pessoa que se consegue exprimir com clareza, para mim, já me conquistou, não é? E o facto, a introdução que ele faz à teoria do gajo, convence-me, porque faz todo o sentido lógico, está muito bem explicado, é super claro. Sim, é incrível. E ele explica-se muito bem. Nós estamos condicionados pelo passado. Tu deixas acontecimentos exteriores dominarem o teu estado emocional interno. Sim. E o que ele diz é quando tu aprendes a autorregular as emoções internamente, contigo só, tu é que dominas o exterior. Tu é que dominas os acontecimentos exteriores. Claro, não estás dependente do que te acontece. É por isso que a dúvida, a cena da autoestima, tudo isso vai refletir os resultados das nossas de conquistas, não é? Das nossas conquistas, não, das nossas tentativas de conquista. Sim, sim. Se nós acreditarmos a 100%, vê Conor McGregor, os exercícios de visualização, tudo isso, não é? Sim. E um dos problemas é que nós não estamos habituados a fazer isto. O que ele diz é que quando as pessoas começam a fazer isto, esta visualização do futuro, começam a dizer, mas porquê que eu hei de estar contente se nada me aconteceu para eu estar contente? Tipo, as pessoas estão tão habituadas a responderem ao ambiente que não conseguem, que é difícil de dar este passo de começar a criar o teu futuro. Exato, por isso é que eu estou triste quando uma coisa má acontece, estou contente quando uma coisa boa acontece e estou dependente do que acontece. Exato. Por isso é que se diz que a pessoa que quer ser rica e ser bem-sucedida deve comportar-se como se já fosse, porque é isso que vai atrair, não é? Pois, e é isso que ele diz, tu tens que fazer isso todos os dias. Mas é um exercício constante. E por isso é que eu acho que vamos sempre parar ao mesmo sítio, que é sempre parar à meditação, que é sempre um exercício de observar, zerar e voltar àquele espaço presente. Porque, sim.
Porque o que acontece frequentemente é que nós estamos a falar disto e estamos com esta consciência, mas vamos desligar este programa e eu vou olhar para as mensagens do meu telefone e vai haver estímulos e vou voltar a esse processo, não é? Influenciar pelo que está a acontecer. Eu tenho sempre que estar constantemente a pensar, a relembrar-me do mindfulness e daquele momento de, ok, estou a observar isto, deixa-me voltar a mim, visualização, segue. Exato. Identificar-te com o objeto da consciência, com aquela consciência universal que existe no presente eterno. Não há tempo para isto. Não está dependente do espaço-tempo. Não está na morfologia da realidade física, material. Estás a ver? Está noutro espaço. E é com isso que tens que... E é aí que começas a criar o teu futuro. E o que ele diz é que tu tens que reorganizar a tua arquitetura cerebral. Tipo, tu tens tantos exemplos do passado. Eu sou tímido, olha aqui mais um exemplo, mais um. Quando vais para uma situação futura idêntica, já todo esse passado está condicionado para tu te comportares da mesma maneira. E o que tens que fazer é, todas as manhãs, ele faz isto durante 2 horas, é imaginares tu ires para essa situação social e não seres tímido. E imaginares as emoções que vais ter de fazer isso. Porque o cérebro não sabe a diferença entre o que está a acontecer e o que está a ser imaginado. Essa frase é importante relembrar. Essa aí quase que devíamos publicá-la no... Tens que fazer essa citação de ti próprio no Instagram. O cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que está a ser imaginado. Porque para o cérebro são impulsos, não é? É só no cérebro. Sim, é por isso que nós temos esta imaginação também. Foi para conseguirmos criar avatares e não termos que morrer. Para tu conseguires ter imaginação para dizer, ok, se eu for para ali é capaz de haver um leão, mas se eu for por aqui há umas aves onde me vou esconder e não vou morrer. Então os teus avatares imaginários podem morrer e tu tens esta habilidade de criar ambientes virtuais internos. Sim, e motivares-te a ter algo que look forward to na tua vida, não é? Tipo, eu vou escolher aproveitar o tempo que eu tenho aqui na minha vida para fazer isto e não ficar parado em casa a morrer, não é? Sim. Pá, e é incrível. É isto de tu mudares o teu cérebro, das tuas ideias, isto de não haver diferença entre o real e o imaginário. Por exemplo, se tu imaginas, fizeram este estudo, tu dás um prato de comida a uma pessoa e um prato de comida a outra pessoa, e a um dos grupos dizes para imaginar que estão a comer durante 20 minutos antes. Essas pessoas vão comer menos porque acham que estão cheias. Porque para o cérebro ele diz, não, desculpa, eu já estou a comer há 20 minutos, só preciso de mais um bocadinho. Sim, isso olha, isso acontece, eu faço esse exercício às vezes, eu tenho feito o jejum intermitente, agora já me habituei, mas havia dias em que eu pensava, pensa que já tomaste o pequeno almoço? Pensa que já comeste? Não, mas o melhor é imaginar mesmo, a comer, mastigar e imaginar. Eu nunca fiz, mas... Isto também há com o exercício físico. Se tu imaginares que estás a fazer exercício físico, vais ter um aumento da musculatura. Tipo, hello? Como é que é possível? Este estudo está feito também. Então, cada vez mais, isto é o que o Joe Dispenza está a fazer, ele está a lutar contra um muro gigante da ciência. Porque a ciência foi tão útil que está com os pés tão bem assentes na terra que é quase inabalável. E então... ele está a lutar contra isso. E as pessoas que eu gosto também estão um bocadinho. Alan Watts, Terence McKenna, Rupert Sheldrake, são todos visionários, loucos a viver no mundo da consciência que vê o potencial do futuro. Porque é isso que a consciência é. A consciência existe, tu tens os hábitos, tudo aquilo que é mecânico, tudo aquilo que acontece naturalmente, automaticamente. E a consciência serve para ver as possibilidades no futuro. Sim. E isso é outra coisa que eu disse ao princípio, que é, qual é a diferença? O teu passado também não é real. Tipo, o Martim de 5 anos, que é uma coisa que tu construíste, que tu não sabes quem é, são memórias pegadas com um cuspo de emoções e uma história que tu contas a ti próprio, é tão real como o Martim daqui a 5 anos. Tipo, o Martim daqui a 5 anos não existe, certo? Mas o Martim com 5 anos também não existe. Então tu vais-te focar em quê? Vais-te focar no passado ou no futuro? Essa é a tua escolha. E nós estamos tão agarrados a esta temporalidade certa, que vai do passado para o futuro. Mas se tu pensares de fora desta prisão orgânica que é o corpo humano,
não é assim tão claro. Por exemplo, um cometa está a ir em direção à Terra. Ele está a cair ou está a ser atraído pelo futuro, pelo impacto, pela gravidade? Tipo, não sei. Depende da perspectiva. Depende da perspectiva, sempre. É inevitável que ele vai cair por causa da gravidade. E olha, isto é na física. Vamos imaginar na biologia. Uma larva que se vai tornar uma borboleta está a crescer para uma borboleta ou está a ser atraída pelaquela forma de borboleta que vai acontecer de qualquer das maneiras? Portanto, há um atrator no futuro que tu estás a ser puxado por ele. Uhum. O B-fachada é uma coisa que te aconteceu no passado ou é uma coisa que está a puxar de ti do futuro? O teu herói musical, aquele ideal que tu querias ser. Excelente. Tipo, é difícil de saber. Podes perfeitamente ver que o futuro está a interagir com o presente nesta forma da consciência, onde a consciência está a sintonizar aquilo que quer e vai puxar aquilo que quiser. Exato. Tipo, quando tu queres uma mulher, tu dizes que estás atraído por ela. Porquê? Excelente exemplo. Porque aquilo está a puxar porque de ti. Há algo nela que puxa de qualquer coisa de ti que vai fazer com que o futuro te leve na direção dela, exatamente. Claro, e se calhar, se calhar o filho que tu vais ter... Mas é exatamente isso, e por isso é que a visualização é tão importante. Porque se eu me visualizar todos os dias no futuro que eu quero, eu vou caminhar para lá, é inevitável, eu vou ser atraído por isso. E quando tu tens um alvo, quando defines um objetivo, quando repousas a tua consciência num objeto específico, no futuro, numa possibilidade, sim, tu vais ver na tua vida aquilo que te leva lá. Vais vendo, vais descobrindo como se os elementos se fossem conjugando, exatamente. E quando tu estás focado no passado, tu vais ver no teu mundo aquilo que representa o teu passado. Tu dizes, o trânsito é uma porcaria, e vais para o trânsito e dizes, está ali o exemplo. Como o teu objetivo está no passado... Vais procurar esses elementos. Tu nem vês os outros. Vão agora procurar, isto é um podcast com muitas referências, procurem Selective Attention Test no YouTube e vejam isso. Pronto, e é isso que está a acontecer. Quando o teu objetivo é contar os passos, vamos imaginar que isso é referente ao passado, tu só vais ver aquilo que está no caminho do teu objetivo, vais ignorar tudo, incluindo um gorila a bater com as mãos no peito, no meio do ecrã. Pois é incrível. Eu lembro-me desse teste. E então é isso. Tipo, o passado é imaginário, o futuro é imaginário. Se tu estás a focar no teu passado, vais recriar o passado no futuro. A teoria dele é não faças isso. Foca-te no futuro, põe a tua consciência num objetivo futuro, naquilo que tu queres ser. Foca-te nas emoções que isso te vai dar. Todos os dias, ao ponto do teu cérebro pensar que isso é real. E depois, quando estás a caminhar no mundo, já não vais ver o trânsito. Já não vais ver aquela pessoa no trabalho que te irrita. Vais ver só aquilo só vais ver o rio para o mar do objetivo que tu escolheste. Quando tu rematas a teoria com uma metáfora bonita como essa, é aí que tu levas a taça. Mas é exatamente isso, foi lindo, é exatamente isso. Muito bem. É isso, meus amigos. Visualizem. E que este podcast sirva de exemplo para nunca não estejam certos de nada, ok? Quando alguém vos diz alguma coisa que vocês estão a resistir, tentem explorar isso ao máximo, pode haver muito sumo aí. E foi o que eu fiz, e este podcast só aconteceu para já por causa da Júlia, que nos deu este tema. E depois foi esta dinâmica de resistência entre eu dizer, isto não me está a fazer sentido, para eu dizer, ok, deixa-me lá aceitar, vou com isto, deixa-me apanhar a onda, e depois tirar alguma coisa de positivo disso. E ainda há muitas coisas nele que eu não gosto, ele nunca vai ser um herói meu, há qualquer coisa nele que não chama por mim, vamos dizer, mas eu consegui extrair de lá um diamante que não teria extraído se me tivesse agarrado às minhas ideias anteriores. E o que eu fiz foi exatamente o que ele diz para fazeres. Não te agarres ao teu passado, ao teu condicionamento, anda para o futuro, liberta-te, se a consciência. Excelente. Leiam o livro dele, chama-se Becoming Superhuman.
É Superhuman ou Supernatural? Estou a fritar. Becoming Supernatural, depois ele tem outro também. Ele tem títulos muito interessantes, que é Breaking the Habit of Being Yourself. E o outro é You Are the Placebo. Becoming Supernatural, Dr. Joe Dispenza. Vejam estes livros que o Hugo disse também. Falem connosco, mandem-nos e-mails, sigam-nos no Instagram. Todos os dias, todas as terças-feiras fazemos um live e todas as quintas um novo episódio, aqui mesmo, no mundo virtual. No mundo que está na nossa cabeça, mas que não é ilusão. Ou será? Caro Hugo, um abraço. Um abraço, mais um. Abraço, pá. Obrigado por este bonito episódio, pá. Gostei muito. E espero que pronto, que também te tenha servido a ti próprio. E já disseste que sim, que foi útil para ti. E portanto, estamos a cumprir o nosso dever. Adoro, eu amo este podcast. Eu adoro este podcast. Isto é uma relação íntima comigo. Yeah. Digo-te, eu estava-te a ouvir falar e já estava a pensar no meu disco que está terminado e nas pessoas a ouvirem, já estava mesmo a ver-me a terminar as minhas canções. Tenho um objetivo super claro na direção em que quero caminhar. E vou-me agarrar a isso, malta, vou-me agarrar a isso. Vocês vão ouvir as minhas músicas. Exatamente, vamos a isto. Vamos a isto. Fiquem bem, pessoal. Um forte Até abraço a para a semana. todos. Adeus.